Está começando agora o podcast Um Dia é do Deputado, o outro é do Delegado. A apresentação Vanessa Outeiro. Episódio 2, Dr. Jairinho e Monique, o médico e o monstro. O episódio de hoje traz para você a análise minuciosa do crime que chocou o Brasil, o assassinato do menino Henri Borel, de apenas 4 anos. Eu sou Vanessa Outeiro e para falar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas, ele, o experiente delegado de Polícia Civil e deputado federal, Antônio Furtado. Na última quinta-feira, a mãe do menino Henri e o companheiro dela, o Dr. Jairinho, foram presos em Bangu, no Rio de Janeiro, pela Polícia Civil, que cumpriu mandados de prisão temporária com prazo de 30 dias. Doutor, a prova de que a mãe sabia que o filho era agredido pelo padrasto há algum tempo. Isso a torna cúmplice do homicídio? Olá, Vanessa. Sim, os dois devem responder juntos por este crime abominável. O casal é apontado como autor de um homicídio duplamente qualificado, tanto por emprego de tortura, pois, de acordo com as investigações, Jairinho agrediu o menino com chutes no corpo e pancadas na cabeça, e Monique tinha conhecimento disso, pelo menos há um mês. E a outra qualificadora é o fato da vítima não ter tido qualquer chance de defesa. Apenas uma criança de 4 anos de idade. A pena varia de 12 a 30 anos de prisão, o que, ao meu modo de ver, é pouco, diante de tanta maldade e selvageria. No hospital, após a morte, o Dr. Jairinho tentou várias vezes impedir que o corpo fosse para autópsia no IML. Pedia para que a morte fosse atestada no próprio hospital. Mas o médico se recusou a fazer isso, pois percebeu que algo estava errado. Doutor, em um caso inicialmente suspeito como esse, seria possível sepultar o corpo sem exame do IML? Negativo. É obrigação do médico enviar o corpo para autópsia em casos de suspeita de crime ou de morte violenta. Veja, Jairinho e Monique alegavam que a criança havia caído da cama, machucado-se sozinha e falecido. Mas o exame no IML desfez a farsa de acidente doméstico, ao apontar hemorragia interna e laceração hepática causadas por ação contundente, além de lesões na cabeça, tórax e hematomas pelo corpo. Ou seja, a criança apanhou até a morte. A queda da cama sempre foi uma versão fantasiosa. Inclusive, o perito Nelson Massini, meu professor na Faculdade de Direito da UFRJ, deu uma entrevista sobre o caso e já considerava também as lesões na criança incompatíveis com um acidente. Tratou-se, sim, de uma simulação do casal para ocultar o crime. Nossa, quanta crueldade fizeram com o pequeno Henri. Um episódio me chamou a atenção. Aconteceu no hospital, quando Jairinho disse ao Leniel, pai do menino, abre aspas, vamos virar essa página, vida que segue, faz outro filho, fecha aspas. Impressionante essa frieza toda, hein, doutor? Na sua visão como delegado, o Jairinho é normal? Atuei em várias delegacias e prendi muitos homicidas. Por isto, distingo traços de uma personalidade psicopática no comportamento de Jairinho. Entre eles, primeiro, a ausência de sentimento de culpa. A morte da criança não o perturbou. Nada de lágrimas, nenhuma declaração de pesar. E a fala que você citou, Vanessa, para o pai fazer outro filho, mostra que o menino é visto por Jairinho como algo descartável. Segunda característica, falta de empatia, ou seja, ele não está nem aí para o sentimento dos outros. Psicopatas são incapazes de amar e, por isso, cometem os crimes mais terríveis com a calma de quem pedala uma bicicleta numa tarde de domingo. Terceira característica, impulsividade. De acordo com as mensagens de WhatsApp da babá, Jairinho trancou-se em fevereiro último no quarto com Henri e o menino foi surrado e saiu mancando. Não houve no padrasto, depois, nenhum vestígio de arrependimento. Este ato repugnante era um impulso frequente e lhe causava satisfação.
Depoimentos de suas ex-namoradas, também com filhos menores, afirmaram que ele tinha o hábito de bater nas crianças e lhes causar sofrimento emocional, ao dizer que elas estavam atrapalhando a vida da mãe. Importante esclarecer: a psicopatia não afasta a responsabilidade penal, ou seja, não é um caso de loucura, pois um psicopata é capaz de entender o caráter criminoso de um homicídio que pratica e, portanto, caso condenado, seu destino é a cadeia, não o hospício. E a mãe, hein, doutor, que chegou a criar um perfil na rede social para mostrar o quanto ela, Jairinho e o filho eram felizes. Colocou fotos que procuravam passar imagem de uma família perfeita. Fez uma selfie quase sorrindo dentro da delegacia, com os pés para cima, e foi ao salão de beleza um dia após enterrar o próprio filho. Ela tem problema? Com a justiça, certamente sim. Ninguém entende, Vanessa, como uma mãe se omite e deixa o filho ser torturado pelo próprio companheiro. Se após a morte do menino ela dissesse a verdade, haveria dúvidas sobre a sua culpa. Mas se manteve do lado de Jairinho, numa postura bem parecida com a dele, buscando a impunidade. Apagou mensagens que comprovavam que não defendia o filho das surras dadas pelo companheiro e, como a lei impõe a ela essa obrigação, não responderá por omissão de socorro, mas também pelo homicídio. Ambos agiram após a morte o tempo todo como criminosos. Nunca vi o que nós, policiais, chamamos de a gana do inocente, que é quando a pessoa protesta com indignação ao ser acusada de um crime que não cometeu. A investigação exemplar da Polícia Civil comprovou o que o Brasil inteiro já suspeitava. Ali estavam juntas duas pessoas frias e calculistas, que agora têm contas a acertar com a justiça. Delegado, se a babá do Henri ou a empregada do casal mentiram na polícia para proteger os patrões, podem também ser presas? Acho pouco provável, Vanessa. O crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, pune quem mente ou omite a verdade com pena de até 4 anos de prisão. Mas a lei diz que se a pessoa se retratar, ou seja, contar a verdade antes do juiz dar a sentença, o crime deixa de existir. Doutor, foi fundamental para esclarecer o envolvimento da mãe no homicídio a recuperação de uma conversa dela com a babá no WhatsApp, pois as mensagens dos celulares das duas tinham sido apagadas. Isso se deu graças à compra de um software israelense chamado Cellebrite. Como o senhor avalia o emprego da tecnologia no esclarecimento dos crimes? A tecnologia é a maior aliada das forças policiais. Transforma dúvidas em certezas. Da mesma forma que um inocente não deve ser preso, um culpado não deve escapar da prisão. O software Cellebrite foi comprado agora, graças à importância que o governador Cláudio Castro reconhece na polícia investigativa. Sabemos que imagens, testes laboratoriais, exames de confronto balísticos e programas de reconhecimento facial dão enorme grau de certeza aos resultados das investigações. Defendo, aqui em Brasília, o aumento do cadastro do DNA de criminosos em bancos de dados e invisto todo ano verbas federais para melhor equipar os órgãos de perícia e, assim, descobrirmos cada vez mais rápido a verdade. Esse é o maior desejo das pessoas de bem e trabalhamos sempre para que seja atendido. Delegado, parte da opinião pública reclamou que a Polícia Civil levou 1 mês para prender o casal e desvendar o caso. O senhor acha que esta ação poderia ter sido mais rápida? Vanessa, o inquérito policial não é uma receita de bolo. Mais importante que o tempo da investigação é a segurança do seu resultado. Um trabalho bem feito, mais demorado, é melhor do que um trabalho rápido e que mais adiante, por ter falhas, leve à absolvição dos culpados. O delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP,
e sua valorosa equipe ouviram mais de 17 testemunhas, incluindo funcionários do casal, familiares e vizinhos. Apreenderam vários celulares, com mensagens apagadas e que precisaram ser recuperadas, como vimos antes. Foi feita uma reconstrução do crime. Estiveram 3 vezes no apartamento, realizando diligências. Coletaram material, usaram luminol, que é um reagente que revela manchas de sangue, mesmo se estas foram limpas. Enfim, um trabalho detalhado, onde se buscava e encontrou-se a verdade. Inclusive, eu parabenizei o delegado Henrique Damasceno, meu colega de turma, pelo trabalho impecável e lhe fiz uma pergunta. Sim, doutor, e nós temos com exclusividade esta conversa. Por favor, produção, roda aí. Meu caro doutor Henrique Damasceno, delegado titular da 16ª DP, Delegacia da Polícia Civil na Barra da Tijuca. Antes de mais nada, meus parabéns por ter esclarecido, junto com a sua equipe, esse caso tão traumático da morte do menino Henri. E eu aproveito e lhe faço uma pergunta. Quais foram os elementos mais importantes para a elucidação desse crime? Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar que é uma grande honra, um prazer imenso falar com o meu amigo, deputado federal, delegado Antônio Furtado, especificamente sobre o caso Henri. Nós temos feito um trabalho incessante, que já dura pouco mais de um mês, em que nós conseguimos angariar inúmeras provas que demonstram a multiplicidade e seriedade das lesões infligidas ao Henri. Nessas provas coligidas, nós também conseguimos demonstrar que ele já estava submetido a uma rotina de violência e intenso sofrimento, bem como reunir fortes indícios de autoria que recaem sobre a mãe e o padrasto. As investigações ainda não estão encerradas, ainda faltam algumas diligências e juntada de laudos pendentes. Tudo para que ao final se consiga mostrar a verdade integral sobre os eventos que aconteceram naquele apartamento que culminaram com a morte do Henri no dia 8 de março. Doutor, o senhor tem mais de 10 anos de experiência como delegado de polícia. Qual a maior lição que este caso trágico nos deixa, especialmente para as famílias? Ele significa um grande alerta, tanto para homens quanto para as mulheres. Principalmente a mulher deve ter muito cuidado ao começar um relacionamento, ainda mais quando tem um filho de um relacionamento anterior. Nunca ponha um desconhecido dentro de casa ou vá morar imediatamente com ele. É muito arriscado. Conhecemos os defeitos do outro com a convivência. Muitos homens carinhosos e aparentemente perfeitos podem ser pedófilos, possessivos e psicopatas, iniciando relações abusivas e repletas de agressões físicas ou psicológicas. Se uma mulher estiver presa nesta armadilha, não pense que ele irá melhorar com o tempo. Só piora. Peça ajuda à família ou a amigos. E lembre-se do ditado: antes só do que mal acompanhada. Doutor, muito obrigada pela entrevista. O assunto é pesado, mas o alerta é importante para evitar que outros casos parecidos possam ocorrer. A você que nos ouviu, o meu agradecimento e até o nosso próximo podcast na semana que vem.